Muito bem, nós voltamos então agora para falar um pouco, para problematizar a obra do John Rawls no contexto de uma contribuição, da sua contribuição também para a problematização da questão dos direitos humanos. E para início de conversa, eu gostaria aqui de fazer uma provocação aos assistentes sociais e às assistentes sociais que estão presentes e na classe, no sentido de perguntar, porque é uma questão muito cara ao povo do serviço social aí, em torno da questão da justiça social, né? Gostaria de indagar, então, não só os assistentes sociais, mas claro, privilegiadamente a eles, o que nós podemos entender por justiça social? Quem consegue nos fornecer um conceito a partir do qual nós trabalharemos, enfim, a noção de justiça social? O que é justiça social? Eu não vou adiante se a gente não conseguir dialogar sobre isso. Bah, rapaz, perguntinha fácil, hein? Tão fácil que originou um tratado, né? Um tratado intitulado Uma Teoria da Justiça pelo John Rawls. Mas eu insisto na pergunta: como é que nós poderíamos definir justiça social? Sim, Júlia. Professor, eu estava pensando aqui, se justiça não é um termo muito subjetivo, porque a justiça, ela não pode ser relativa, o que é justo para mim pode não ser justo para você, não sei, só ficar com os meus botões, assim, eu pensei na epistemologia da palavra, ou talvez, não sei. A Wellen está colocando que os comunitaristas vão fazer essa crítica ao Rawls. É um pouco justamente do ponto de partida que eu gostaria de salientar aqui. Não sei se é subjetiva no plano, vamos dizer, individual, né? Mas certamente uma noção de justiça, e especialmente de justiça social, ela varia de sociedade a sociedade, né? Então, no momento em que uma comunidade política estabelece noções em torno de uma constituição, subjacente a essa constituição está uma teoria, há uma teoria implícita da justiça social, né? E aqui eu queria sim contrapor duas vertentes clássicas no pensamento moderno sobre o significado da justiça social, né? Uma delas é aquela que, deixa eu ver quem foi que sinalizou aqui, acho que a Fernanda colocou. Pode ser definido como uma igualdade de direitos, e a Wellen coloca a igualdade de direitos formal ou material. Sim, uma das concepções de justiça social que nós herdamos, né, o que nós construímos na modernidade, é a ideia de justiça social como igual acesso aos bens sociais, à riqueza social e aos direitos que dela decorrem, né? Essa concepção de justiça social como sinônimo de igualdade social nos foi herdada, ou foi construída na modernidade a partir de toda a trajetória do marxismo, né? Então, uma noção, uma teoria da justiça social que é pilar da modernidade é esta.
né? A justiça social como igual direito a todos, igual acesso a todos aos mesmos direitos e aos mesmos bens materiais, vamos dizer, né? Disponíveis numa sociedade. Mas tem uma teoria concorrente que é igualmente pesada, né? Sobre a justiça social, que é a teoria do utilitarismo, né? Que é, inclusive, contra a qual o John Rawls, no primeiro capítulo de Uma Teoria da Justiça, ele vai se voltar. Segundo ele, como é que nós podemos definir a concepção utilitarista de justiça social, né? Eu vou citar o próprio Rawls aqui, quando na página 25, né, no primeiro capítulo da Teoria da Justiça, ele fala o seguinte, né? A ideia principal da concepção utilitarista de justiça social é a de que a sociedade está ordenada de forma correta e, portanto, é uma sociedade justa, quando suas instituições mais importantes estão planejadas de modo a conseguir um maior saldo líquido de satisfação aos seus cidadãos, obtido a partir da soma das participações individuais de todos os seus membros, né? E aí toda a bateria, toda a artilharia do Rawls na teoria da justiça vai se voltar primeiro contra a concepção utilitarista de justiça social, que prevê essa questão da maximização das possibilidades de promoção do bem comum, né, dos benefícios sociais ao maior número possível de pessoas, ainda que isso implique na restrição de direitos de uns poucos, ou na restrição de acesso às garantias materiais de uns poucos, mas também contra essa concepção mais, vamos dizer, materialista histórica, né, ou mais socialista, se poderíamos chamar assim, ou comunista, da ideia de justiça social. Então, a justiça social por Rawls vai ser algo derivado, algo diferente disso. Ele vai tentar construir uma noção de justiça social a partir, então, de uma proposta de nós pensarmos ou repensarmos a própria teoria do contrato social, como nós tínhamos lá em Hobbes e em Locke, especialmente, né? E ele vai propor na obra, esse é o objetivo dele, né? Propor uma teoria da justiça, especialmente uma teoria da justiça social, né? Que possa nos guiar de uma forma menos seletiva do que o utilitarismo e menos idealista do que pretendia um materialismo histórico dialético para a construção de uma noção, então, de justiça social. E para fazer esse exercício, o Rawls ele vai propor para a gente que a gente retome o raciocínio dos contratualistas. Ele vai dizer, olha, ele vai usar vamos dizer, a forma de pensar dos contratualistas para pedir que a gente faça o mesmo exercício que eles, né? Nós precisamos imaginar, para entender uma teoria da justiça social, precisamos nos imaginar numa situação de celebrarmos entre nós um contrato social, né? Mas, diferentemente dos contratualistas clássicos, né? O Rawls bom, primeiro, o que os contratualistas clássicos queriam com a teoria do contrato? Ou qual é o ponto de partida deles? Eles diziam que nós assinávamos um contrato social, que a sociedade se cria pela instauração do contrato social, a partir da necessidade de autoconservação que nós temos, né? Então, por que nós decidimos viver em sociedade, assumindo alguns deveres sociais em contrapartida de alguns direitos? Nada mais, nada menos do que nós decidimos dar este passo rumo à vida social, porque nós antes de tudo, queremos nos autoconservar. Esse é o princípio da autoconservação, né? De vivermos uma boa vida, ele é o que justifica o contrato social.
O Rawls vai usar o artifício de pensarmos um contrato social para tirar da ideia de contrato social uma teoria da justiça. Tá? Então, a primeira diferença é assim, o Rawls vai ser um contratualista, mas ele não pretende tirar da noção de contratualismo, então, não pretende fundar a noção do seu contrato social, como ele vai explanar na teoria da justiça, a partir de uma ideia de autopreservação, mas sim tentar tirar dessa situação hipotética que os contratualistas criaram, né, para poder explicar à sociedade uma teoria da justiça. Então, o Rawls pede que a gente faça o seguinte exercício mental. Vamos imaginar que todos nós vivamos sobre um véu da ignorância. Né? Como alguém me disse um tempo atrás, aí, e eu vi, acompanhando algumas explicações da obra do Rawls, imagine o seguinte, que todos nós vivemos dentro de uma nave espacial, né? Fora da Terra. Né? E antes de vir para a Terra e instaurar na Terra a sociedade, nós devemos discutir entre nós quais são os princípios de justiça que vão guiar a nossa convivência a partir do momento que a gente venha para a Terra. A pergunta que o Rawls se direciona a nós é assim, que tipo de princípios de justiça nós escolheríamos? Nós escolheríamos em sã consciência de que todos deveríamos ser absolutamente iguais, não apenas perante a lei, mas iguais em relação às oportunidades e ao usufruto de direitos e da riqueza social produzida. Para o Rawls, isso não é uma alternativa, não é uma escolha que nós faríamos. Tá? Principalmente porque se nessa situação hipotética de nós podermos, antes de viver uma vida em sociedade, escolher as regras e os critérios que guiariam a nossa convivência, nós selecionaríamos, na hipótese do Rawls, alguns critérios que resguardariam um certo espaço para a iniciativa individual, que resguardariam algum espaço para o esforço pessoal e para o talento pessoal. Né? Então, o Rawls não consegue conceber como factível e nem como desejável uma concepção de justiça social baseada no conceito de igualdade. É por isso que ele vai falar que o princípio estruturante de uma teoria da justiça social que seria amplamente aceita por pessoas numa situação do véu da ignorância, né, por pessoas numa situação ainda quase num estado de natureza, né, seria uma situação, não seria um critério de igualdade plena e restrita entre as pessoas. Então, por isso que o Rawls vai substituir o conceito de igualdade, né, que é tão caro aos marxistas, mas que é tão utópico na perspectiva do Rawls, pelo conceito de equidade, né, que prega basicamente que uma diferença social, portanto, uma desigualdade social, ela só pode existir numa sociedade se ela tiver por pressuposto ou por objetivo a superação das desigualdades, sem que isso signifique a morte, né, o fim ou a desconsideração da iniciativa pessoal, do esforço pessoal e tudo mais. Então, por aí vocês começam a perceber que o Rawls ele está inscrito dentro de um horizonte, dentro de um marco conceitual e teórico que é o liberalismo, né? Mas não é aquele liberalismo tacanho defendido pelo velho liberalismo, né? Mas é agora um liberalismo que
embora preservando um espaço para iniciativa pessoal e para o esforço pessoal, é um liberalismo que agora ele não pode deixar criar distorções significativas no interior de uma sociedade. Então, esse é basicamente o princípio da justiça social em John Rawls. Né? Ele vai falar no livro, né, citando textualmente ele, que uma sociedade é bem ordenada não apenas quando ela está planejada para promover o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça. Então, essa concepção pública, ela inibe práticas muito distorsivas sobre a justiça social. Eu vou projetar aqui porque eu tenho me guiado aqui numa apresentação de PowerPoint que eu fiz sobre o John Rawls e aqui selecionando basicamente uns trechos do livro, né? E acho que vale a pena talvez fazer a leitura desses trechos. Né? Talvez nem a apresentação do PowerPoint, mas talvez a própria linha do tempo que tem os mesmos trechos, né? Que eu recortei dali. Deixa eu projetar a linha do tempo aqui. Só mais um instante. Então tá aqui, né? Depois eu vou falar um pouco da importância dos desdobramentos da obra do John Rawls sobre alguns debates contemporâneos, mas antes de tudo, eu queria que alguém nos ajudasse a ler alguns trechinhos aí da teoria da justiça que foram tirados aí do primeiro capítulo. Alguém poderia fazê-lo? Não sei quem se inscreveu primeiro aí, mas parece. Deixa eu ver para abrindo. Eu acho que nós não ouvimos a voz da Alessandra ainda, Elisandra. Eu peço que, se possível, que a gente privilegie a Alessandra aqui que se inscreveu primeiro, para que possa fazer a leitura aqui da. Obrigado, Alessandra. Estão me ouvindo? Sim, pode fazer a leitura. Ok. Trechos adaptados do capítulo 1, né? A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade é o sistema de pensamento. Numa sociedade justa, uma injustiça é tolerável somente quando é necessária para evitar uma injustiça ainda maior. A elaboração de uma teoria da justiça começa pela discussão dos princípios do que é justo. Exige-se um conjunto de princípios a fim de escolher entre várias formas de ordenação social que determinam uma divisão das vantagens existentes e para selar um acordo entre as formas distributivas mais adequadas. Esses princípios são os princípios de justiça social. Eles fornecem um modo de atribuir direitos e deveres. Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça. Assim, pode-se imaginar uma concepção de justiça como constituindo a carta fundamental de uma associação humana bem ordenada. Mas sociedades concretas são, é óbvio, raramente bem ordenadas nesse sentido, pois o que é justo e o que é injusto está geralmente sob disputa. Não obstante, os que defendem outras concepções de justiça podem, ainda assim, concordar que as instituições são justas quando não se fazem distinções arbitrárias entre as pessoas na atribuição dos direitos e deveres básicos. Continuar? Isso. B. O objeto da justiça. O objeto primário da justiça é a maneira pela qual as instituições sociais mais importantes distribuem direitos e deveres fundamentais. Minha intuição é que essa estrutura contém várias posições sociais e que
homens nascidos em condições diferentes têm prognósticos e expectativas de vida diferentes. Essas diferenças representam desigualdades muito profundas. É essas desigualdades que os princípios da justiça social devem ser aplicados em primeiro lugar. Esses princípios, então, regulam, num segundo momento, a escolha e uma constituição política e os elementos principais do sistema econômico e social. A justiça de um esquema social depende essencialmente de como se atribuem direitos e deveres fundamentais e das oportunidades econômicas e condições sociais que existem nos vários setores da sociedade. C. A ideia principal da teoria da justiça. A justiça como equidade. Meu objetivo é apresentar uma concepção de justiça que generaliza e leva a um plano superior da abstração à conhecida teoria do contrato social. A ideia norteadora é que os princípios da justiça para a estrutura básica da sociedade são o objeto de um consenso original. São esses princípios que pessoas livres e racionais, preocupadas em promover seus próprios interesses, aceitariam numa posição inicial de igualdade como definidores de termos fundamentais de uma associação. A essa maneira de considerar os princípios da justiça, eu chamarei de justiça como equidade. Na justiça como equidade, a posição original de igualdade corresponde a um estado de natureza na teoria tradicional do contrato social. Essa posição original é entendida como uma situação puramente hipotética, caracterizada de um modo a conduzir uma certa concepção da justiça. Os princípios da justiça são escolhidos sobre um véu de ignorância, e isso garante que ninguém seja favorecido ou desfavorecido na escolha dos princípios pelo resultado do acaso natural ou pela contingência de circunstâncias sociais, o que explica a propriedade da fase justiça como equidade e que transmite a ideia de que os princípios da justiça são acordados numa situação inicial que é equitativa. Obviamente, nenhuma sociedade pode ser um sistema de cooperação que os homens aceitam voluntariamente, num sentido literal. Cada pessoa se encontra ao nascer numa posição particular dentro de alguma sociedade específica, e a natureza dessa posição afeta substancialmente suas perspectivas de vida. No entanto, uma sociedade que satisfaça os princípios da justiça com equidade aproxima-se o máximo possível de ser um sistema voluntário. Ao elaborarmos a concepção de justiça como equidade, uma das principais tarefas é a de determinar que princípios da justiça seriam escolhidos na posição original. Sustento que as pessoas na situação inicial escolheriam dois princípios bastante diferentes. O primeiro exige a igualdade na atribuição de deveres e direitos básicos, enquanto o segundo afirma que desigualdades econômicas e sociais, por exemplo, desigualdades de riqueza e autoridade, são justas apenas se resultam em benefícios compensatórios para cada um, e particularmente para os membros menos favorecidos da sociedade. Então vejam, o primeiro elemento da teoria da justiça do Rawls talvez corresponda à própria noção de justiça social que em alguma medida foi enunciada aqui como sendo, vamos dizer, a concepção de justiça da modernidade, né? A igual atribuição de direitos e deveres básicos, né? Mas o segundo princípio é o que distingue o Rawls vamos dizer, das outras teorias concorrentes, né? O segundo princípio afirma que as desigualdades sociais, econômicas, culturais, elas são justas. O que esta afirmação já joga o Rawls num outro campo ideológico aqui, né? Elas podem ser justas, né? Elas são justas, mas elas só podem ser justas
se elas resultarem em benefícios compensatórios para cada um, tanto para aqueles que se esforçam no cumprimento dos seus deveres e no exercício dos seus direitos, quanto também compensatória para aqueles que, por alguma razão, acabam assumindo uma posição menos favorecida no interior de uma sociedade. Então, vejam, a noção de equidade ela não está baseada na noção de igualdade, né? São coisas radicalmente distintas aqui. Se a igualdade ela preconiza que a abolição dessas desigualdades, né, a teoria da equidade prevê uma exceção ou um conjunto de exceções importantes dentro da noção de igualdade social, né? Admitindo, portanto, a existência de uma certa desigualdade social, desde que essa desigualdade social ela seja compensatória, né? nas duas pontas da sociedade. Segundo Rawls, esse seria um princípio de justiça social que todos nós estaríamos dispostos a assumir se nós tivéssemos a condição de voltar a uma posição originária do contrato, do estabelecimento de um contrato social. Bom, depois eu quero coletar um conjunto de... Bom, acho que podemos fazer isso agora, né? Eu quero coletar um pouco o conjunto de percepções de vocês sobre a obra do Rawls aí. Quem é que gostaria de comentar, de fazer um comentário, até a partir das leituras e do aprendizado que eu sei que alguns de vocês já têm sobre o John Rawls? Enfim, em resumo, né, a teoria do Rawls ela se coloca como a teoria da justiça do Rawls, da justiça social, que poderia ser esse o título da obra também, que não é qualquer tipo de justiça que ele está falando, ele está enfocando a questão da justiça social, nos levaria, nessa hipótese fundamental do acordo, do contrato social, a escolher uma constituição que fosse uma espécie de liberalismo social, né? Não, volto a dizer, não o liberalismo tacanho, não aquele liberalismo clássico, assumido em favor de uma autopreservação individual, mas um liberalismo agora atento a práticas compensatórias das desigualdades. Eu volto a dizer nas duas pontas, na ponta daqueles que se esforçam e obtêm uma diferenciação social, se podíamos dizer assim, em termos de riqueza, de cultura e tudo mais, mas também na ponta daqueles que, na outra ponta da sociedade, né, pelas razões históricas do seu convívio em sociedade, do próprio desenvolvimento da sociedade, acabam tendo posições menos privilegiadas nessa mesma sociedade. A teoria do John Rawls vai nos levar, gente, e esse é o ponto talvez que eu gostaria de terminar aqui a explanação sobre o John Rawls, é que ela teve alguns desdobramentos importantes, né? E dentre esses desdobramentos importantes, nós temos aí um livro que foi prêmio Nobel de Economia, chamado Desenvolvimento como Liberdade, que é um livro de um economista indiano chamado Amartya Sen, que está muito posto, né, dentro da perspectiva do liberalismo social que o Rawls desenvolve em uma teoria da justiça, né? No Desenvolvimento como Liberdade, o Amartya Sen vai tratar da noção de desenvolvimento que caracteristicamente é tomada no pensamento econômico, ou de maneira simplista, tomada no pensamento econômico como crescimento de PIB, né?
o desenvolvimento vai ser tomado pelo Amartya Sen como a possibilidade de promoção do desenvolvimento das capacidades das pessoas, né? Então, é um pouco... o Amartya Sen vai buscar a fundamentação nessa obra do John Rawls e mesmo depois vai escrever um outro livro chamado A Ideia de Justiça, ou Uma Ideia de Justiça, se eu não me engano, né? Ou A Ideia de Justiça, não lembro exatamente o título do livro, mas no qual ele vai estabelecer os desdobramentos da ideia de justiça social formulada pelo Rawls lá na teoria da justiça, também à luz da própria obra dele, Desenvolvimento como Liberdade. Então, a soma dessas duas obras, né, Desenvolvimento como Liberdade e depois Uma Ideia de Justiça, vão ser na obra do Amartya Sen uma espécie de desenvolvimento das ideias do John Rawls contidas lá na Teoria da Justiça, que é uma obra de 1971. Sobre esse segundo livro, que é a Ideia de Justiça, eu acho, não tenho ainda certeza aqui, mas acho que o professor Otto, que vai trabalhar a segunda disciplina com vocês aqui, que é Fundamentos Filosóficos dos Direitos Humanos, vai trabalhar esta obra do Amartya Sen também, que é uma obra... Ele vai, inclusive, dedicar o livro, né, a Ideia da Justiça, ao John Rawls, né? Então, é um pouco do contexto, né, que eu queria problematizar com vocês aqui. A gente, obviamente, não precisa concordar sobre as ideias de justiça social e de justiça distributiva presentes na obra do Rawls, né? Mas o fato é que o Rawls ele traz para o âmbito do debate sobre os direitos humanos a questão da justiça social, a partir, obviamente, de uma ótica liberal social, né, de um liberalismo social formulado à maneira dele, mas introduz essa problemática da justiça social como uma preocupação preemente no âmbito e no marco da ideia dos direitos humanos, né, que são fundamentalmente uma ideia liberal. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Né? Nós temos, se seguirmos a tradição do liberalismo em termos históricos, né, acompanharmos os movimentos da história do liberalismo, nós temos até a obra do Rawls o liberalismo sendo tomado sob um prisma de um individualismo quase que absoluto, né? Os direitos, eles são direitos individuais, né? Eles são direitos... como é que poderíamos definir aqui? Próprios do indivíduo, né? A partir da obra do Rawls, nós temos aí uma concepção que procura se atentar à ideia de direitos humanos a partir da ótica do prisma da justiça social como uma justiça distributiva de direitos e deveres visando a compensação das desigualdades, né? A mitigação das desigualdades. Então é um pouco por aí a obra do John Rawls. Eu não sei se... Eu sei que até por alguns comentários do fórum aí, do chat, alguns de vocês aí demonstraram que conhecem a obra do Rawls. Então, se de novo alguém quiser fazer uso da palavra para complementar um pouco essas perspectivas, eu gostaria de ouvir. Wilson? Wilson, nós não estamos te ouvindo. Agora sim? Eu queria só deixar também falar um pouco da importância de Amartya Sen para nós poder medir na atualidade a ingerência ou benefício dos direitos humanos, porque ele faz a proposta do índice de desenvolvimento humano que tem 3 linhas, que é o bem-estar material. Então, aí nós podemos casi que fazer as avaliações de como estão os direitos humanos, mais que tudo em Ocidente. Então, acho que esse aporte foi muito importante para nós poder fazer aquelas leituras em relação aos direitos humanos.
Muito bem. E assim, Wilson, você falando me lembrou de uma outra situação, porque a gente comentou do Amartya Sen, né? Mas depois vai ter toda uma corrente filosófica, agora bem recente aqui, ó, dos anos 2000 para cá, né? Que vão tomar por objeto a teoria da justiça do John Rawls e vão tentar extrair dela uma concepção de dignidade humana, né? E vão desenvolver aquilo que, no âmbito do debate sobre a dignidade humana, ficou conhecido como teoria das capacidades. Então, é uma teoria que vai, de alguma forma, abandonar, né, ou negar aquelas concepções clássicas de dignidade humana que a gente vinha discutindo até aqui e vai propor que a gente pode avaliar os critérios de dignidade humana a partir do desenvolvimento das capacidades nas pessoas, né? Então, se uma pessoa não consegue acessar a educação, por exemplo, e se desenvolver, a ideia de desenvolvimento como liberdade, que é do Amartya Sen, né? E não consegue se desenvolver como pessoa a partir da educação, seja pelo não acesso ou por um acesso precário à educação, nós não podemos falar em dignidade humana, ou podemos falar que a dignidade humana está sendo negada a alguém. Da mesma forma, o acesso à saúde, da mesma forma, o acesso à previdência social, enfim, aos direitos sociais mais elementares, né? Se a gente nega as pessoas, seja pela negação absoluta ou pelo acesso precário a qualquer um desses direitos, nós não estamos oportunizando as pessoas ao desenvolvimento das suas capacidades, né? Então, há todo um debate, uma corrente de debate sobre a questão da dignidade humana que é produto da teoria da justiça do Rawls e do desenvolvimento como liberdade na obra do Amartya Sen, né? Eu queria citar aqui só a título de exemplo a obra da Martha Nussbaum, que eu inclusive traduzi aí, eu acho que uns 2 ou 3 artigos dela do inglês para o português, sempre com o auxílio do Google Tradutor e fazendo toda a correção gramatical depois, né, e submetendo inclusive a revisão de colegas. Eu traduzi uns 2 ou 3 artigos da Martha Nussbaum sobre o conceito de dignidade humana a partir da teoria das capacidades, né? Então são textos que são bem esclarecedores, assim, sobre o que vale a pena ser lidos, né, no registro dessa questão da dignidade humana. É isso? Vamos fazer o seguinte, ó. Nós teríamos ainda a obra do Habermas para falar, mas eu estou vendo que nós vamos dedicar muito pouco espaço, né, para uma análise do texto do Boaventura de Souza Santos. Então, talvez a título assim bem simplório aqui, né, dizer que o Habermas ele é um autor que está vinculado à escola de Frankfurt, ele podemos dizer, da segunda geração da escola de Frankfurt, desenvolveu a atividade intelectual dele na segunda metade do século XX, ele inaugura a obra dele com um texto chamado Mudança Estrutural na Esfera Pública, mas é um autor que depois ele vai desenvolver toda uma ideia de uma teoria democrática deliberativa, né? O Habermas ele é responsável por desenvolver a ideia da democracia deliberativa como uma possibilidade real de realização do ideal moderno da democracia, diferentemente da ideia de democracia representativa, para a qual ele vê muitas limitações, né? Então, se eu pudesse falar alguma coisa do Habermas aqui, eu queria deixar a sugestão de leitura de um livro do Habermas que se chama A Inclusão do Outro. Neste livro, que tem o subtítulo Ensaios de Teoria Política, o Habermas vai discutir os contornos de uma teoria política da democracia, de uma teoria da democracia que seja factível e compatível com a ideia de direitos humanos, compatível com a ideia de uma sociedade globalizada. E aí ele vai discutir muitos conceitos, como, por exemplo, o conceito de cidadania global, vai discutir neste livro
a inclusão do outro, vai ter um capítulo desse livro, que é o capítulo 7, se eu não me engano, que é um texto chamado a ideia de paz perpétua vista à distância histórica de 200 anos, na qual ele vai problematizar o ideal da paz perpétua e vai, sobretudo, problematizar a ideia da paz perpétua que o Kant formulava lá atrás, a gente já fez referência a isso, né, diante da ideia de direitos humanos, né, colocando, inclusive, algumas limitações à ideia de direitos humanos, especialmente aquelas que derivam da forma como o constitucionalismo moderno se estruturou, né, como a partir de Estados-nação, e também a partir do conceito de soberania, que é um elemento chave na discussão da democracia deliberativa do Habermas. Eu queria deixar essa indicação de leitura para que vocês passem por ela, porque talvez ali estejam os grandes elementos de uma fundamentação contemporânea para os direitos humanos, de acordo com tudo aquilo que nós vínhamos falando aqui. Mas nós tínhamos, assim, ou esta escolha do Habermas, ou a escolha, então, de fazermos uma espécie de fechamento dessa disciplina, né, com o texto do Boaventura de Souza Santos, que se chama Por uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos. E nós optamos por fazer quase que esse encerramento com o texto do Boaventura de Souza Santos. Então, eu já discuti esse texto nas outras duas turmas, né, e acho que é importante agora também ouvir um pouco da interpretação de outras pessoas, né? Por isso o Jael se preparou, né, com esse texto, com a leitura desse texto também. Gostaria de passar a palavra para ele para que pudesse explorar então as teses do Boaventura de Souza Santos nesse texto chamado Por uma Concepção Multicultural dos Direitos Humanos. Eu posso projetar aqui, eu devo ter aberto aqui, eu projeto e o Jael vai fazendo as referências. Ok, então, bora pro texto. Bom, pessoal, eu não conheci esse texto, foi o Bel que me indicou, e assim, eu devo dizer que foi uma descoberta muito interessante para mim, sobretudo pela forma como ele tenta dar uma reorganização a um mundo que parece desorganizado, né? Quer dizer, ele vai pegar todos aqueles elementos que a gente pode, a princípio, considerar inconciliáveis, né, e consegue estabelecer no final... Oh, mudou tudo aqui. Consegue estabelecer no final uma leitura bastante propositiva. Eu acho que esse é o termo, né? Para a gente construir, então, isso que ele chama de concepção multicultural de direitos humanos. De início, já, ele vai sugerir alguns movimentos, né, que a gente faça. E já na página 12, ele vai estabelecer ali o que ele chama de 3 teses dialéticas, né? Que vão colocar frente a frente alguns pontos que foram muito caros aqui à nossa disciplina, né? A primeira tese, que seria, de caso, seria tensão dialética, né, que ele chama. A primeira ocorre entre a regulação social e a emancipação social, que é um desafio do século XX, né? Quer dizer, nós temos um conjunto grande de modelos de sociedade que vão se estabelecer ou de um lado ou de outro. Vamos pegar ali vamos pegar os modelos totalitários como exemplo limite, né, de regulação social e perspectivas totais de emancipação, né, de outro lado, ou seja, sem regulação mínima de Estado. Então, essa é uma tensão dialética que eu considero bastante importante. E aí conclui o parágrafo dizendo: a política dos direitos humanos, que foi simultaneamente uma política reguladora e uma política emancipadora, está armadilhada nessa dupla crise, ao mesmo tempo em que é sinal do desejo de a ultrapassar. Por quê? Quando você fala em efetivação de políticas de direitos humanos, existe sempre existe uma velha contradição, né? Quer dizer, ela vai se implementar onde? A partir de que fronteiras? Que tipo de critérios vão ser estabelecidos? Né? Ela vai se dar dentro das fronteiras nacionais, a partir de controles rígidos, ou ela vai se dar a partir de mecanismos mais libertários, de organizações da sociedade civil, por exemplo? E aí a gente já vai para a segunda, né? Que é a tensão dialética entre Estado e a sociedade civil. Quer dizer,
O Estado moderno, gente, e de uma forma geral, a modernidade como um todo, ela parte de um sentido de caracterização, né, daquilo que está inserido dentro do que a gente pode chamar de administração pública, né? Ela se dá a partir de regulações que são mais ou menos estabelecidas e tem uma lógica, vamos dizer assim, quase que burocrática. E isso se dá no interior dos estados. Contudo, a sociedade civil é dinâmica, a sociedade civil tem interesses específicos, e a sociedade civil, a partir da sua própria movimentação, ela vai criando fronteiras, né? Fronteiras, não sei se a palavra correta seria fronteira, mas pontos de tensionamento que dentro desse próprio Estado vão dando mais dinâmica a ele. E aí ele pode aguentar essas dinâmicas como não pode. Pode haver permeabilidade delas como não pode. Entende? E aí a gente pode discutir, por exemplo, a efetivação de políticas públicas, e os limites disso, tendo em vista a movimentação que a própria sociedade civil tem, né? Quer dizer, demandas sociais não são contempladas se elas não forem estabelecidas em função de organização política, né? E o Estado ele vai ter que ser capaz de absorver isso de uma forma ou de outra, tá? E a terceira, que eu acho que eu considero a mais interessante, talvez a mais problemática, no caso, né? A tensão mais desafiadora é a tensão entre Estado-nação e globalização, né? Que aí o negócio é um pouco mais embaixo, porque e eu acho que o ponto de questionamento é fundamental no período que ele está escrevendo esse texto em 97, né? Seria interessante pensar uma releitura desse texto hoje, né? A partir principalmente dessa permeabilidade de redes sociais, enfim, e a globalização que antes era muito forte, ela estava estabelecida em função de vários pontos bastante agressivos, hoje ela está muito mais, né? Muito em função da agilidade das telecomunicações. E aí, é nesse ponto, né, que ele vai tentar compreender o reflexo do que a gente pode chamar de construção nacionalista, digamos assim, que é a tensão entre o Estado-nação, as demandas que são próprias do lugar, aquilo que se constitui a partir dos sujeitos que são dali, em função das questões que são dali, e aí no final ele vai fazer um balanço disso. Na verdade, eu até fiquei curioso para saber se ele ia fazer uma proposta, e ele acaba fazendo mesmo no final do texto. E tendo em vista que a globalização é um processo irrefreável, eu acho que trata-se de uma abordagem que eu achei bastante interessante dele, né? É, trata-se também de uma leitura bastante realista a esse respeito, né? E aí, claro, se trata de organizar políticas culturais, organizar políticas de Estado, políticas que deem conta dessas demandas da sociedade civil, a partir desse olhar nacional. Eu acho que, eu não sei, Bial, se eu estou errado, o Boaventura, ele está dentro daquele grupo de estudos decoloniais, dos descolonizadores, o que é? Tá Grupo... errado mesmo. É isso Hã? mesmo. Não tá errado, Decolonial. não. É isso. Exatamente. Exatamente. Então, são sujeitos que vão tentar, daí, o Canclini, que é um cara que eu conheço um pouco mais, né? Então, agora o Boaventura, o Walter Mignolo também, que é um cara que eu conheço mais, já de textos anteriores, que vão trabalhar com essa perspectiva de não haver necessariamente uma negação em relação a valores anteriores, mas o restabelecimento de diálogos interculturais, tendo em vista a valorização do que é local, primeiramente. Então, é a reconstrução de sentidos a partir da perspectiva localizada. E aí, ele vai colocar na página 14, no parágrafo do meio, Beal, algo que vale a pena ser lido. Que ele diz o seguinte: proponho, pois, a seguinte definição: a globalização é o processo pelo qual determinada condição ou entidade local estende a sua influência a todo o globo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local
outra condição social, entidade rival. E aí que tem uma frase que é anterior no texto, que ele diz o seguinte: a política de direitos humanos deve ser acompanhada de uma política cultural. Entende? Existe a necessidade de intercalar as duas dimensões. Para ser mais preciso, onde é que está escrito isso? Enfim, para você efetivar uma política nesse sentido, é necessário, de alguma forma, você discutir e rediscutir valores culturais. Por quê? Porque como a globalização não é um processo homogêneo, e por mais que ela tente ser, por mais que a globalização ela se apresente em termos econômicos, em termos financeiros, que não respeitam fronteiras de Estado, não respeitam, não respeitam não no sentido de respeitar, prestar reverência, mas não vêem barreiras em limites de Estado, ou você reconstrói essas políticas de direitos humanos em nível local, né, tendo em vista os valores locais, ou você não vai conseguir se inserir mesmo dentro dessas políticas de globalização. Ou melhor, você vai se inserir, mas você vai ser aquele grupo ou aquele povo no qual essas políticas vão ser aplicadas de uma forma passiva, creio eu, né? Então, é aquela história, né? Não há uma globalização genuína, não há uma globalização homogênea, mas há um processo irrefreável que precisa ser pensado muito em função dessas fronteiras nacionais, tá? Partindo para a próxima questão, ele traz uma discussão ali sobre a noção de tempo e espaço, e eu acho fundamental, gente, esse debate em si, né? E aí pensando justamente esses conceitos de etnização, imposição cultural, globalização, valorização econômica, que é justamente o intercambiamento, né? Ou seja, a interrelação entre esses valores de tempo e espaço quando aplicados em diferentes contextos culturais, que são proporcionados pela globalização. E aí você não precisa necessariamente ir para um contexto de globalização mais efetivo, como se deu a partir da década de 80, né? Você pode ir mais para o passado, como, por exemplo, quando houve contatos entre grupos populacionais que eram regulados por tempos e por perspectivas de tempo e perspectivas de espaço diferentes, ou formas de vivenciar o tempo e formas de vivenciar o espaço de formas diferentes. E aí, por exemplo, você pode pegar desde as grandes navegações, o contato entre indígenas e brancos. Você pode colocar, por exemplo, a entrada da TV no Brasil na década de 50. E o quanto isso, esse tipo de fenômeno, que é econômico também, ele vai estabelecendo relações que estão permeadas necessariamente por um descompasso entre aquele mundo que estava, porque estava regido por uma concepção de tempo diferente, como também pelo próprio alcance desse tipo de fenômeno em relação ao espaço, né? E aqui eu gosto bastante dessa coisa que ele fala da aplicação do cinema, né? E como que cinema, língua, e como que esses processos, eles, em determinados momentos, eles podem parecer perspectivas globalizadas, né? Mas que, devido à imposição, por exemplo, da cultura norte-americana, o padrão de beleza dos atores italianos, que era do Brigitte Bardot, Marcello Mastroianni, no final das contas acabou sendo como uma simples expressão étnica, né? Quer dizer, a língua francesa no século passado, no início do século passado, era a principal língua, né? Hoje ela não é mais. Muito em função da competência que as classes sociais, as classes dirigentes desses países que conseguem se impor mais pela globalização, a eficiência disso faz com que essas tensões elas não sejam bem digeridas. Em outras palavras, um modelo de globalização sobrepõe outro modelo de globalização. Aí é aquela história, né? Quem não consegue se alinhar, quem não consegue estabelecer uma discussão que seja efetivamente estabelecida a partir de perspectivas locais, ou leve em consideração essas perspectivas locais, acaba sendo devorado no processo, né? Não sei, Bial, o que você acha de tudo isso aí? Porque, na verdade, essa é a introdução. A partir de agora, nós vamos partir um pouco para
para as teses. Sim, eu acho que, inclusive, essas considerações, né? Ele vai fazer uma consideração interessante ali sobre a questão da culinária também, né? Sobre como é que ao globalizar-se alguns símbolos culturais, né? Dentro da alimentação, como é o caso do hambúrguer ali, se regionalizam outros tantos símbolos que numa outra via, né, são vias dominadas, né, dentro da cultura. Eu acho que tem uma parte do texto um pouco acima que para mim é bastante elucidativa quando ele vai falar de que não existe a globalização não pode ser tomada, eu não sei onde é que vai estar exatamente isso, mas a globalização não pode ser tomada como um processo unívoco, né, ou um processo quase que naturalizado, né, mas ele é produto, antes de tudo, aqui, ó, não existe uma globalização genuína, né, ele é produto de uma série de tensões dialéticas que são aquelas tensões que o Jael já trabalhou lá em cima, né? Então a globalização é produto dessas tensões e ela vai sendo arrastada, vamos dizer, no decurso do seu desenvolvimento por essa lógica que ele vai explorar logo na sequência, né? Que é uma lógica de um globalismo localizado e de um localismo globalizado, né? Que são as duas lógicas que ele vai diferenciar logo na sequência para falar dos processos de globalização, né? Que estão aqui na página 16 já, né? Uhum. Bom, acho que um pouquinho nessa esteira que ele vai propor a ideia de trabalhar com a noção de globalização no plural, né? Que são globalizações, tendo em vista justamente esses jogos de tensão. E aí ele vai colocar 4 tipos de globalização que ele considera fundamentais, né? 4 modos de produção da globalização. A primeira forma de globalização é o localismo globalizado, né? A segunda é da globalização chama de globalismo localizado, a primeira localismo globalizado, a terceira o cosmopolitismo e a quarta a questão do patrimônio comum da humanidade, né? Nessas duas primeiras, basicamente, ele vai tratar justamente dessas tensões entre o local e o global, tendo em vista a imposição, né, dos jogos de relação que se dão entre esse nível local, a forma como ele é absorvido, ou a forma como ele responde a esse nível mais geral. A questão da transnacionalidade, que aparece também como um elemento importante, e como que isso se desdobra nisso que ele chama de cosmopolitismo. Em outras palavras, que ele chama, né, de a intensificação de intersecções globais pressupõe outros dois processos, quais podem ser corretamente caracterizados, não podem ser corretamente caracterizados nem como localismos globalizados, nem como localismos globalizados e nem globalismos localizados. Que é o cosmopolitismo e o patrimônio comum, né, como eu havia falado para vocês. Eu acho, gente, assim, sem querer adentrar muito na discussão específica, a tensão fundamental né, nós temos contextos sociais de imposição de valores culturais que se dão de formas cada vez mais violentas, eles são irrefreáveis, eles não possuem fronteira fixa, contudo, eles são tributários, o sucesso e insucesso deles, a depender da forma como os locais se entrecruzam. Quer dizer, o local de dominação e o local dominado. Eu acho bastante interessante nessa questão do cosmopolitismo, como que ele dá bastante ênfase ao papel que a sociedade civil pode ter, né, dentro desse processo de valorização desses valores culturais locais. Quer dizer, é viável, e aí eu estava pensando isso justamente ontem, é viável a gente pensar no processo de emancipação pensado a partir do Brasil, para o Brasil e em função do Brasil, tendo em vista um padrão de consumo de um cidadão médio norte-americano?
Quer dizer, e o padrão médio de consumo de um cidadão norte-americano, ele é exportado via globalização, o estilo de vida, o estilo de consumo, a quantidade do consumo, o ritmo de vida mesmo, né? Quer dizer, e aí você vai vendo para N situações. Será que é possível? E mais, como é possível? Hã? Assim, o que eu acho que é bem interessante da gente frisar é porque ele faz toda essa digressão sobre o conceito de globalização e a diferenciação entre os processos de globalização, né? Vai usar o exemplo do cinema, da culinária, desse padrão médio aí do americano médio que você está dizendo, né? Mas o objetivo dele ao fazer essa digressão sobre a globalização, que a princípio é uma discussão conexa com a questão dos direitos humanos, né? Ele vai tá dizendo isso justamente para mostrar como que a lógica dos direitos humanos, o tema dos direitos humanos, ele pode ser visto ao mesmo tempo, ou ele pode ser encarado ao mesmo tempo, ou como um localismo globalizado, ou como um globalismo localizado, né? Nós precisamos pensar nesta tensão também que se coloca entre duas lógicas diferentes para pensar os direitos humanos, né? Eu acho que é nesse registro que nós temos que entender toda essa discussão que ele está fazendo sobre globalização. Tudo isso vai ser amarrado na próxima sessão do texto, né? Ok. Então, a próxima ação do texto ele traz os direitos humanos enquanto guião emancipatório. E aí eu acho que é o parágrafo-chave do texto, né? A introdução dessa nova sessão, que daí ele vai encaminhar a tese principal dele e vai encaminhar a argumentação geral que depois vai dar origem, acho que os 5 princípios que vão ancorar basicamente a leitura dele até o final do texto. E até seria interessante se a gente pudesse dar uma lida nesse parágrafo inicial, né? Os direitos humanos enquanto guião emancipatório. Alguém poderia fazer isso? Ou vou eu? Por favor, Ellen. Estão me ouvindo? Uhum. A complexidade. É só para ler tá em amarelo ou tudo? Pode ler tudo. A complexidade dos direitos humanos reside em que eles podem ser concebidos quer como forma de localismo globalizado, quer como forma de cosmopolitismo, ou, por outras palavras, quer como globalização hegemônica, quer como globalização contra-hegemônica. Proponho-me de seguida identificar as condições culturais através das quais os direitos humanos podem ser concebidos como cosmopolitismo ou globalização contra-hegemônica. A minha tese é que, enquanto forem concebidos como direitos humanos universais, os direitos humanos tenderão a operar como um localismo globalizado, uma forma de globalização de cima para baixo. Serão sempre um instrumento de choque de civilizações, tal como concebe Samuel Huntington, não sei falar. Ou seja, como arma do Ocidente contra o resto do mundo. The West against the rest. A abrangência global será obtida à custa da sua legitimidade local. Para poderem operar como forma de cosmopolitismo, como globalização de baixo para cima ou contra-hegemônica, os direitos humanos têm de ser reconceptualizados como multiculturais. O multiculturalismo, tal como eu o entendo, é pré-condição de uma relação equilibrada e mutuamente potenciadora entre a competência global e a legitimidade local, que constituem os 2 atributos de uma política contra-hegemônica de direitos humanos no nosso tempo. Ok, acho que é isso. Bom, localismo globalizado dá para dizer que é o que os Estados Unidos ambiciona fazer, né? Quer dizer, impor determinados... Impor não, é disputar dentro do mercado internacional de valores e bens culturais um determinado padrão de vida que deve se estender para o mundo e, portanto, a defesa de um determinado também estilo de ser, né? Estilo de pertencer, estilo de consumir e assim por diante. O cosmopolitismo, como ele havia destacado antes, trata-se de um esforço genuíno, talvez mais local, né?
de estabelecimento de diálogos mais frutíferos no interior da própria sociedade civil. E aí está a tensão que ele diz. O localismo globalizado é de cima para baixo, porque ele necessariamente ele se constitui a partir de uma série de mecanismos de imposição social que, sobretudo pela via econômica, são aplicados em determinados contextos locais. O cosmopolitismo, como ele é fermentado por associações, e aí ele cita aqui, de certa forma, os sindicatos, as associações de grupo, até as ONGs, algumas entidades assim, por ter fermentações na sociedade civil locais, por conseguirem constituir debates mais alinhados com as demandas locais, eles conseguiriam ter uma resposta de baixo para cima, tá? Então, essa é a tensão fundamental, né? Baixo para cima para baixo. Se tomarmos políticas de direitos humanos como universais, como tidas como... E aí, claro, volto à questão, né, delas terem sido estabelecidas por europeus, a partir de perspectivas europeias, né, e, enfim, ter uma visão muito clara, né, dessa perspectiva, ou seja, é uma doutrina liberal, ela, e ser aplicada nesses termos, ela não vai dar vazão a essas fermentações da sociedade civil, e ela vai continuar tentando interpretar as realidades locais a partir de algo que vem de fora, tá? É por isso a necessidade de políticas multiculturais de direitos humanos. O multiculturalismo enquanto uma chave de leitura para que as sociedades se conformem, que ao mesmo tempo que a globalização ela trata-se de um fenômeno abrangente, plural, mas que parece ter vindo para ficar, ao mesmo tempo elas possam construir alternativas e perspectivas de enfrentamento e de redefinição das próprias categorias, né? No final do texto ele vai colocar lá como que você pode, por exemplo, pensar políticas de direitos humanos a partir de uma linguagem mais familiar aos árabes, por exemplo, né? Que não leva em consideração valores tão ocidentais. Ou como você pode discutir, por exemplo, o valor da vida, a dignidade ou ressignificação, e aí pensando em outro caso, a partir de tribos, como tribos indígenas, por exemplo, que têm valores que são ancestrais né, e extremamente enraizados na sociedade, mas depois a gente pode chegar a isso propriamente dito. Em outras palavras, por mais nobres que sejam políticas de direitos humanos, por mais interessantes que sejam, por mais bem amarradas filosoficamente, elas são expressões de algo de um localismo globalizado, né? Elas são expressões de um lugar específico para outro lugar específico. Vamos lá. Exatamente aí, Biel. Você marcou a mesma parte que eu. Alguém pode ler essa parte marcada em amarelo? Manda ver, Adriele. Estão ouvindo? Uhum. O conceito de direitos humanos assenta num bem conhecido conjunto de pressupostos, todos eles tipicamente ocidentais. Designadamente, existe uma natureza humana universal que pode ser conhecida racionalmente. A natureza humana é essencialmente diferente e superior à restante realidade. O indivíduo possui uma dignidade absoluta e irredutível, que tem de ser defendida da sociedade ou do Estado. A autonomia do indivíduo exige que a sociedade esteja organizada de forma não hierárquica, como soma de indivíduos livres. Esse é o Ocidente. Essa é a forma ocidental de pensar, né? É uma forma bem moderna de pensar. Existe uma natureza humana universal, ou seja, a razão está presente em todos os seres humanos, então, portanto, eles são sujeitos de dignidade. A natureza humana é essencialmente diferente e superior ao restante da realidade, porque o ser humano é capaz de usar a razão e analisar o mundo a partir dos seus fenômenos. O indivíduo possui uma dignidade absoluta e irredutível. Aí o Locke, né, é uma base do liberalismo político. A autonomia do indivíduo exige que a sociedade esteja organizada de forma não hierárquica, como soma de indivíduos livres, liberalismo político também. Então, é o Ocidente colocado. É um Ocidente bem interessante, né? Talvez aí seja a fina flor do pensamento liberal moderno. Contudo,
como discutir esse tipo de perspectiva numa sociedade que tem valores como, sei lá, a religião como elemento fundamental? Como discutir esse tipo de políticas, tendo em vista esses valores ocidentais, em uma sociedade que tem o grupo como valor fundamental, né? Como uma tribo indígena. As tribos indígenas, elas estão muito ligadas aos elementos da natureza e têm um pertencimento bastante grande em relação ao grupo. Como fazer isso, né? Aí a necessidade de trabalhar com essa perspectiva multicultural. E aí ele vai dar na página seguinte assim uma Rochel, espécie. só antes de tu ir adiante, eu queria até recomendar a leitura desse texto do Raimundo Panikkar, que é da onde ele tira este conjunto de pressupostos de uma concepção ocidental de direitos humanos, né? Esse texto do Raimundo Panikkar, a gente até tinha comentado antes do início da aula que seria importante a gente fazer uma referência ao surgimento da antropologia como um desafio para a ideia de direitos humanos, na medida em que a antropologia vai se estruturar a partir da ideia do multiculturalismo, né? E esse texto do Raimundo Panikkar, o nome desse texto é A Noção de Direitos Humanos é uma noção ocidental? Ponto de interrogação, né? Então ele vai explorar muito na linha do que você tem dito aí, né? Nessa última consideração, essa ideia dos direitos humanos como sendo algo que não no sentido que se construiu na modernidade, sim, é uma noção ocidental, mas no sentido de pensarmos no registro da dignidade humana, que é até uma referência que ele vai fazer no texto aí, né? Não, aí a noção de direitos humanos, ela é sim uma noção universal, seria uma noção que extrapola o Ocidente, né? É um pouco daquilo que a gente dizia lá na outra aula, né? Todas as culturas têm concepção de dignidade humana, mas nem todas elas expressam no formato de direitos, né? Mas é só para contribuir aí. Eu recomendo a leitura desse texto do Raimundo Panikkar, que é muito bom. E aí o legal é a reflexão da página 20, né? Que toda a página 20 é uma reflexão sobre como que, em função desse localismo globalizado, existe uma certa visibilidade e invisibilidade em relação à própria forma como os direitos humanos são vistos, lembrados e, de certa forma, defendidos em diferentes contextos, né? Por quê? Porque já que eles são impostos de cima para baixo, quando o discurso de direitos humanos emerge, normalmente se dá, em outras palavras, assim, sendo mais direto, por oportunismo político. Quer dizer, né, nós temos esses valores, essa caixa ocidental, e aí, sei lá, vamos lá, em outro país, em outro lugar, sem dialogar com nenhuma camada daquela população, não compreender direito a forma como essas pessoas processam esse tipo de valor, não significa com isso concordar com esse tipo de valor, né? Mas usar essa perspectiva ocidental como forma, muitas vezes, de deslegitimar um governo que é contrário aos Estados Unidos em um determinado lugar, entende? É o tal tirano de estimação, né? Quer dizer, o Trump condena muito bem os abusos de direitos humanos do Maduro, que são abusos, sim. Né? O regime venezuelano tem todos os problemas possíveis, mas ele vai jantar com o ditador da Arábia Saudita. Tá entendendo? Então, devido a esse descompasso, a esse localismo globalizado, né? A essa não capacidade de levar em consideração valores particulares, se na Venezuela apedrejassem mulheres, o Trump condenaria, mas como na Arábia Saudita e são uma violação dos direitos humanos, como na Arábia Saudita, já que o ditador é amigo dele, ele não fala nada, percebe? Então, existe esse descompasso por conta desses valores ocidentais. Então, o que ele propõe a partir disso, né? Daí já vamos para a página 21. As premissas dele, né? Que são, deixa eu ver, cinco premissas, né? Para depois ele construir a tal hermenêutica distópica. E as primeiras premissas para superar, então, esse problema, né? Relacionado
a essas aplicações diferenciadas dessas leituras globalistas, não, de globalização, mas principalmente de imposição de valores. A primeira seria a superação do debate sobre universalismo e relativismo cultural. Esse negócio aqui a gente já vem muito da antropologia, né? O que é o universalismo? O universalismo é justamente aquela perspectiva de que existiriam valores universais, que eles poderiam ser aplicados em qualquer circunstância, ou que eles têm validade em qualquer circunstância. Entende? Universalismo, eu não consigo pensar num exemplo mais clássico de universalismo que não no eurocentrismo, por exemplo, né? Que é, ou seja, valores europeus tidos como valores superiores e colocados em relação ao todo. Em contraposição, nós temos aí o relativismo cultural, ou seja, a ideia de que toda e qualquer cultura é relativa, toda e qualquer cultura é dotada de valores, eles têm que ser respeitados e pronto, né? Então, você não tem que meter o bedelho lá, né? Enfim, o que ele vai dizer? Tanto esse universalismo que aplica valores de forma homogênea em diversos lugares, quanto o relativismo são atitudes erradas, são atitudes equivocadas, tá? O que ele vai propor contra o universalismo? Diálogos interculturais, tá? Então, é necessário que você coloque sujeitos sob preocupação isomórficas, ou seja, sob igualdade de preocupação, entende? Tentar achar os pontos comuns entre os lugares. E aí, aquela citação que o Beal trouxe é fundamental. Toda a sociedade tem concepções sobre dignidade humana, mas nem todas vão a conceber como direitos humanos, entende? Então, em outras palavras, a dignidade humana é um valor comum. Como nós podemos reconstruí-la sobre outras bases, né? E para vencer o relativismo, é necessário definir critérios políticos, critérios objetivos, né? Que possam, enfim, a partir desse entrecruzamento de valores culturais, construir algo propositivo no final das contas. E aí a questão, né, ali na parte final, quando ele vai falar dos direitos humanos de baixa intensidade, né? Quer dizer, perspectivas de construção mal amarradas, estabelecidas a partir de políticas que não necessariamente levem em consideração as particularidades locais, que sejam de imposição de um lado em relação ao outro, possuem potencial menor de construção de pontes e, portanto, de emancipação. E, portanto, também de valorização e aplicação e defesa de direitos humanos do que a gente chama de baixa intensidade. Tá? E direitos humanos de baixa intensidade são sinais e possivelmente sintomas de uma democracia também de baixa intensidade. Qual que é a segunda premissa? Da transformação cosmopolita dos direitos humanos é que todas as culturas possuem concepções de dignidade humana, mas nem todas elas a concebem em termos de direitos humanos. Acho que essa é uma fala fundamental, né? Quer dizer, em qualquer circunstância, o diálogo em relação a premissas que possam ser avançadas é possível. É possível, entende? Todos os agrupamentos humanos, em última análise, produziram valores que proporcionaram a reprodução do próprio grupo, né, e garantiram que ele fosse minimamente gerenciável em termos civilizacionais. Então, é possível diálogo. A terceira premissa é de que todas as culturas são incompletas e problemáticas nas suas concepções de dignidade humana. A incompletude provém da própria existência de uma pluralidade de culturas, pois se cada cultura fosse tão completa como se julga, existiria apenas uma só cultura. Ou seja, também a necessidade da mesuração no momento, né, do diálogo intercultural, da alteridade, né, do sentimento de que o outro pensa o mundo de uma forma diferente, não porque ele é menos, nem porque ele é mais, mas porque são formas diferentes de constituição histórica.
que fazem com que todas as culturas elas avancem em determinados valores e outros nem tanto, e assim por diante. Então, é uma atitude muito de alteridade, né? De colocação no lugar do outro. A quarta premissa é de que todas as culturas têm versões diferentes de dignidade humana, algumas mais amplas do que outras, algumas com um círculo de reciprocidade mais largo do que outras, algumas mais abertas a outras culturas, algumas mais abertas a outras culturas do que outras, né? Em outras palavras, né, valores diferentes também. Aí está meio bem colocado. E por último, a quinta premissa é que todas as culturas tendem a distribuir as pessoas e os grupos sociais entre dois princípios competitivos de pertença hierárquica. O princípio de igualdade, opera através de hierarquias entre unidades homogêneas, a hierarquia de estratos sociais, e o outro, o princípio da diferença. Então, nós temos o princípio da igualdade, que vai estabelecer, né, hierarquias sociais entre estratos diferentes, e o princípio da diferença, que é aquele que vai reconhecer que, mesmo entre essa sociedade, existem diferenças fundamentais que precisam ser estabelecidas. Não necessariamente respeitadas. Tem sociedades que respeitam mais e tem sociedades que respeitam menos. Mas, bom, basta vocês ver, por exemplo, a questão homoafetiva, né? Em vários países do mundo é considerado, inclusive, até doença, né? Em função dos valores sociais. E aí é uma expressão clara de que essas questões de diferença, elas não são bem trabalhadas ou da forma como se gostaria dentro desses contextos específicos. Em alguns lugares, as mulheres também são mais inferiorizadas que os homens, mas, enfim. Essas sociedades, e de forma geral, todas as sociedades, elas vão estabelecer critérios para conviver com essas diferenças e, ao mesmo tempo, vão conduzir critérios de igualdade, que vão estar estabelecidas numa noção que vai proporcionar que a sociedade seja heterogênea de uma forma geral. Então, em outras palavras, toda cultura é incompleta, toda cultura é negociável, todas têm valores e que podem ser estabelecidos em formato de diálogo, né? Existe a necessidade de retirar desse âmbito do debate cultural qualquer tipo de hierarquização, seja relativista ou seja, digamos assim, universalista. Enfim, ele está dando os princípios gerais que fazem com que os sujeitos possam sentar dentro de determinado contexto para disputar, né, a construção dessas novas políticas. O fundamental é, em função da primeira parte, que vai tratar da questão das globalizações, das disputas em torno disso, da segunda parte do texto, que vai trazer esses aspectos mais gerais a respeito da construção, né, do que vem a ser a cultura, e também a parte da globalização, enfim. Aí você já vai vendo o caldo que vai fazendo com que o Boaventura vá constituir aquela ferramenta propositiva que vai estar no final do texto, né? Que é a de uma metodologia que ele vai estabelecer para tentar ver se culturas distintas podem dialogar e de que formas elas podem dialogar. Alguma questão, Bial, até agora? Não, Rafael, acho que é bem por aí, né? Agora, eu acho que vale a gente entrar um pouco nessa ferramenta que ele propõe, que nada mais é do que ele chama de hermenêutica diatópica, aí, né? Como uma ferramenta de interpretação multicultural, com o propósito de, como ele termina a sessão anterior, né? De estabelecimento de um diálogo intercultural sobre a dignidade humana, calcado numa constelação de sentidos locais mutuamente inteligíveis, ou seja, que mutuamente digam algo de lúcido, de correto, de verdadeiro uns para os outros, né? Então, eu acho que aqui este parágrafo talvez resuma bem a discussão que tem sido feita até agora, especialmente no sentido de dizer que não se trata de afirmar direitos universais, mas se trata num genuíno esforço de tentar colocar diferentes culturas que têm suas noções próprias de dignidade humana, né, que expressam essas concepções a partir de práticas muito particulares, né, que agora elas dialoguem sobre, então, um ponto comum, né, sempre levando em consideração que nenhuma cultura é, como já eu disse, estática,
nenhuma cultura ela pode ser considerada universal, nem a histórica, né? No sentido de que ela não está sujeita a mudanças, a aperfeiçoamentos e a modificações. Então, acho que nós podemos tentar sintetizar um pouco essa ideia da hermenêutica diatópica, Pode ser. né, posso. Vai lá. Então, é uma ideia muito interessante, né? Porque ele vai usar o termo hermenêutica, que é uma área da filosofia que vai se preocupar com a leitura e a interpretação dos significados, né? A hermenêutica antes era uma técnica exclusiva dos textos, hoje ela é uma técnica amplamente aplicada e ele vai usar a ideia do topos, né? Topoi, né? Em grego é lugar. Então, é a hermenêutica dos dois lugares, né? A ideia de que quando estabelecido o diálogo intercultural, ele sempre vai se dar a partir de dois lugares. E quando ele está falando dois lugares, ele está falando dois lugares tomados na sua mútua valorização. Quer dizer, não são lugares desiguais, não são lugares assimétricos, mas existe uma determinada assimetria que tem que ser respeitada. Claro, gente, se vocês observarem o texto, vocês vão ver que é uma proposição que vai trabalhar com o método que é possível, entende? Agora é difícil, por exemplo, a gente achar que algum país... Mas bastante idealista, né? Exatamente, isso que eu ia chegar. Eu não quis dizer idealista, Biel, que é para não... né? Mas assim, é difícil você achar que os Estados Unidos vai sentar na mesa de alguém assim, agora vou aplicar a hermenêutica diatópica, né? Quer dizer, eu estou no mesmo lugar que você, estamos... mas não deixa de ter uma perspectiva metodológica, né? Ele está propondo o que é necessário que seja feito. Agora, se isso vai ser feito, aí é um esquema bastante diferente, né? E aí até na página 23, só para adiantar, eu mesmo vou ler aqui, eu acho que a definição é ótima, né? Ele vai dizer assim, ó, a hermenêutica diatópica baseia-se na ideia de que os topoi de uma dada cultura, ou seja, os lugares, né? Por mais fortes que sejam, são tão incompletos quanto a própria cultura a que pertence. Tal incompletude não é visível do interim dessa cultura, uma vez que a aspiração à totalidade induz a que se tome a parte pelo todo. Em outras palavras, né? Você só nota que tem sotaque quando você vai para outro lugar, né? Já notaram isso? Por quê? Porque você está tão absorvido dentro do seu topos, do seu lugar cultural, que você só nota que você é diferente quando você está em outro lugar. Assim, daí você nota, pô, como eu falo diferente, né? Por quê? Porque existe uma tendência até de estabilização do eu, de tomar o eu como todo, ou o grupo no qual eu faço parte como um todo, né? E assim por diante. E aí, esse aí é uma generalização mais... um exemplo mais local para uma generalização que ele faz aqui. Mas, enfim, o objetivo da hermenêutica diatópica não é, porém, atingir a completude, um objetivo inatingível, mas, pelo contrário, ampliar ao máximo a consciência da incompletude mútua, através de um diálogo que se desenrola, por assim dizer, com um pé numa cultura e outro noutra. Nisto reside o seu caráter diatópico. Acho que está claro, né, gente, até aí. Assim, o que ele está tentando propor? Ele está tentando propor algumas chaves de leitura para que as pessoas possam, dentro dos limites de uma discussão cultural que se propõe a determinados avanços, se mantenham, né? Se mantenham, pelo menos, alinhados a uma perspectiva de construção. E, novamente, trata-se de uma perspectiva bastante idealista, né? Nós vivemos sob o signo do capital, né? Capital imposto a partir de nações, a partir de interesses comerciais, a partir de interesses específicos. E, no final das contas, a linguagem internacional ou a linguagem intercultural, ela é, como eu disse antes, precificada, né? É feita a partir de parceiros, a partir de interesses específicos, enfim. Muito mais do que a partir da necessidade ou reconhecimento de valores de outros sujeitos. E aí vai a proposta dele, né? Que ele vai usar da hermenêutica diatópica entre a cultura islâmica e a cultura hindu. Isso. Que aí ele vai usar o exemplo de uma relação de direitos humanos, uma discussão a respeito dos direitos humanos, tendo em vista os valores religiosos de cada uma dessas culturas, né? Quer dizer, a forma como cada uma concebe o corpo, a forma como cada uma concebe o espírito, né? A gente vive numa sociedade ocidental
marcada pela divisão do trabalho, não é verdade? Né? Se você pegar a medicina mesmo, né? A gente não chama de medicina mais, a gente vai no otorrinolaringologista, a gente vai no oftalmologista, no urologista, ginecologista. Então, ou seja, a modernidade ocidental, ela usou muito bem o método cartesiano, né? Ela pega o corpo todo e fatia ele em pedaços e cada um cuida de uma parte para ficar cada vez mais específico. Se você ir em outras sociedades, como as sociedades orientais, alguém já fez acupuntura aí? Aquele negocinho de enfiar agulha na pessoa? Enfim, se você for, e aí lá ele é considerado inclusive um método medicinal, né? Tem propriedades e lá ele tem uma perspectiva muito mais, muito menos cética do que em relação ao que ele desenvolveu no Ocidente. Por quê? Porque a medicina oriental ela é pensada a partir do corpo todo. Quer dizer, por isso que eles trabalham com a ideia de que você tem que tirar os lugares onde a energia está deixando de fluir no seu corpo, para a energia fluir como um todo, e a partir disso você ser curado dos seus males e assim por diante. Ou, em outras palavras, se você espetar uma agulha aqui na ponta do dedão, tem uma terminação nervosa que vai guiar isso aqui, vai desbloquear a energia para o teu rim funcionar bem. Entende? Em outras palavras, é uma forma absolutamente distinta de pensar o corpo, uma forma absolutamente distinta de pensar a cura e, enfim, né, pensar até a própria especialização médica. Aí a questão e eu estou falando isso da medicina, mas e aí, como a gente pode pensar nisso em matéria de direitos humanos? E até era uma questão que ontem na leitura do texto eu estava pensando. Esses dias atrás deu um rolo aqui no Brasil, e aí a ministra dos Direitos Humanos, a Damares Alves, estava falando sobre, e aí eu falar de grupos distintos, né? Aqueles hábitos de algumas tribos indígenas de enterrar crianças, né? Que a criança nasce com alguma deficiência, eles, por ritual religioso, né, por ritual histórico, eles enterram a criança, né? Viva que seja, porque existe esse valor entre eles. Tá. Antropologicamente, isso aqui ele foi explicado até com já bastante tempo, né? Quer dizer, isso é um valor ancestral. Essas tribos eram nômades e como essas tribos historicamente eram nômades, a ideia de que você teria um sujeito a mais no grupo que tivesse algum defeito de genético ou algum problema físico, esse sujeito numa sociedade nômade, ele iria ser o entrave, porque ele iria andar menos, ele não iria ajudar a caçar, ele não ia ajudar a pescar, e ele seria uma boca a mais alimentar. Então, mantê-lo vivo é botar o grupo em risco. Entende? E não é só, tem vários lugares que existe esse mesmo valor. Bom, a gente olha para esse tipo de valor em função do nosso modelo ocidental e acha um completo absurdo, não é? Né? E isso mexe conosco, porque a gente construiu outras ideias a respeito do valor da vida, ou da inclusão da pessoa com deficiência, ou qualquer outra coisa do gênero. Tá. Seria possível a gente conseguir uma discussão de uma hermenêutica diatópica entre, sei lá, funcionários da FUNAI, né, representantes do Estado ou representantes de alguma entidade com esse grupo indígena? E como isso se daria? Né? Essa é uma pergunta que eu quer dizer, valorizando, então, esses valores culturais deles e tentando estabelecer um valor de, digamos assim, absolutização da vida em qualquer circunstância. Quer dizer, como o Ocidente né? Quer dizer, a gente... E entre aspas também, né? Nesse caso específico, porque tem alguns valores do Ocidente que a valorização da vida é bem assim, né? Mas nesse caso específico, como a gente poderia fazer isso? Não sei se a minha pergunta foi clara. Foi? Mais ou menos. Mas, ¿con qué objetivo se haría eso? Como? Nesse exemplo que você põe, qual que seria o objetivo de fazer esse encontro? Ué, Dessas duas realidades, o de objetivo poner seria
digamos assim, estabelecer uma política de valorização da vida no sentido, ah, como eu posso dizer assim, de maior entrecruzamento cultural entre o grupo branco e o grupo indígena, tendo em vista esses novos valores mais ocidentais. Sino que hay acá ya ese tema de la colonización de nuestros Uhum. valores. Mas eu acho importante aqui, já é o Wilson, né, recordar que o caminho está posto em termos de um diálogo intercultural, né? Neste caso, nem a cultura nômade, nem a cultura ocidental poderiam partir para um diálogo como esse, tomando Topos? o seu topos, né, para usar a palavra que ele está usando ali, né, como um lugar de verdade, né? E aí o Jael foi muito feliz, dizendo o seguinte: olha, tem aspectos da cultura ocidental que são bem mais ou menos também em relação à preservação da vida. E aí, para ser bem objetivo, por exemplo, como é que um ocidental vai exigir de um nômade este respeito pela vida, se o ocidental, em sua maior parte, né, atua com a ideia de pena de morte, por exemplo, né? Então peraí, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Nós precisamos achar justamente um lugar comum, rechaçando a tese fundamental do relativismo cultural, né, vamos dizer, atua como uma reserva de espaço para uma cultura dentro da qual ninguém estaria autorizado a mexer, ou ninguém estaria autorizado a questionar ou dialogar, mas nem o contrário também, né? Nem assumir que qualquer debate vai ser feito a partir de um lugar de verdade inquestionável, né? Eu acho que eu coloquei mal a pergunta. A pergunta seria possível acontecer esse diálogo cultural levando em consideração esse choque de valores ocidentais e tal? Agora me toquei, verdade, Wilson. Eu coloquei mal a pergunta. Por quê? Da forma como eu coloquei, dá a ideia de que já estaria um objetivo prévio de impor um valor em relação ao outro, entende? Mas a ideia mais é a ideia Ahí mais entonces, yo que a sí ideia, es posible. sim, Isso, seria. isso Mas veja, é só mais a provocar mesmo. só para a gente avançar um pouquinho também, né? Eu acho que assim, a questão não é nem tanto a gente avançar sobre, vamos dizer, sobre a catalogação de direitos, né? O estabelecimento. Talvez a grande crítica do Boaventura de Souza Santos seja até o fato da modernidade ocidental ter caminhado por aí quando poderia ter escolhido um caminho diferente, né? Ao invés de declarar direitos, né, codificados, constitucionalizados e até avançado na codificação desses direitos no sentido de impor às constituições dos Estados-nação a observância desses direitos, talvez um debate muito mais rico e muito mais assertivo, ele pudesse ter sido feito nessa ótica aqui do estabelecimento de um genuíno diálogo intercultural a partir de princípios e não a partir de direitos em si, né? Se você pegar a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, você não vai ver lá, você vai ver um preâmbulo, mas você não vai ver ali a discussão filosófica de princípios de diálogo intercultural a ponto de, depois, se quisesse, né, se afirmar um conjunto de direitos. Não, você parte para a afirmação de direitos que tem a sua justificativa fundamental lá no liberalismo clássico, né? Ponto. Então, isso, nesse sentido, a Declaração Universal de Direitos Humanos é sim uma imposição de direitos que brota de dentro de uma cultura que é a cultura liberal moderna, né? Então, talvez o exercício que falta é justamente esse exercício que o Boaventura de Souza Santos está sugerindo para nós de irmos para a discussão. Mas ninguém vai para uma discussão sem discutir princípios, né? E sem acordar princípios, né? Senão é a mesma coisa a gente discutir com os minions aí, né? Esse pessoal aí não admite negociar qualquer princípio que já esteja
naturalizado para eles, né? Então, o Jael, o Ellen se inscreveu, eu queria passar a palavra para ela, e nós já vamos com 5:11 aqui, nós temos que ir também encaminhando para o final da nossa aula, porque temos que fazer um fechamento também depois do texto, né? Uhum. Então, o Ellen. Obrigada, professor. Essa é bem, na verdade, o professor falou agora, no final, assim, é bem mais ou menos da onde eu ia partir, que é difícil você prever um debate intercultural, sendo que um lado é mais fraco que o outro, a partir de uma concepção hegemônica de impor força, impor valores e tudo mais. E essa questão indígena é muito particular, mas não só, porque o Boaventura vai estudar o pluralismo jurídico numa favela do Rio de Janeiro, e aí ele vai trazer também como o Estado está negando aquela expressão de fenômeno jurídico, e não existe essa tentativa de diálogo, existe uma tentativa de supressão, de imposição, e então esse debate de hermenêutica diatópica, de certa forma, pela visão do Boaventura, assim, até eu acho idealista. Porque ele é considerado um pós-moderno, mas ele não... Ele também trabalha essa questão do pós-colonialismo por conta da colonização portuguesa nos países africanos, em sua maioria. Então, ele vai falar meu Deus, Epistemologia? Isso, obrigada. Epistemologias do Sul, ele vai falar essa questão de trabalhar esse conhecimento do sul do mundo, mas sem... ele não fala muito tanto da América Latina, mas ele vai trazer esse locus de enunciação por aí. Era isso que eu queria falar na questão indígena, é mais complexo. Eu nem vou entrar muito, porque eu sei que está no final da aula e tudo mais, mas existe aí um discurso hegemônico também, tanto da mídia quanto dos políticos, em tratar indígenas como assassinos e pessoas sem alma. Também ainda existe esse tipo de situação justamente para legitimar que eles adentrem as aldeias e acabem, em vez de promover esse diálogo intercultural, impõe a cultura ocidental. Então, quando o presidente fala que o índio já está quase humano igual a nós, é porque tem um discurso aí para trazer o índio para a civilização, entre aspas, que acredite-se ainda que ele não tem. Então, Eu acho que olha, ele faz isso, mas eu sou mais do Taylor, né? O Taylor, ele é mais comunitarista e menos liberal nessa questão também. Mas seria isso, meu comentário. Mas aí eu acho que aí vem a questão do seria possível. Quer dizer, vocês aceitam ser menos coletivistas, então, e deixar de pensar esse princípio ancestral, porque agora, afinal de contas, nós estamos em outra realidade histórica, e aí o indígena teria como olhar pro cara, e vocês deixariam de ser menos individualistas? E quer dizer, cada um com seus próprios termos? Aí, é por isso que eu acho que esse texto é bastante idealista. Porque os próprios termos, eles estão colocados em termos já... É um jogo já jogado. É um jogo já jogado, né? Na realidade atual. E, enfim, eu ainda acho que o processo vai passar não por mesas específicas assim de grupos distintos, mas vai passar por uma reformulação das entidades sociais que, como um todo, vão ter que ir pelo debate, pela definição de suas pautas, por alternativas mais coletivas de organização de mundo, aí sim tentar estabelecer suas propostas sociais, as suas propostas de mudança de sociedade, né? As suas reformulações, as suas reformas, as suas revoluções e assim por diante. Mas eu acho que o caminho é muito mais coletivo do que propriamente étnico ou cultural. Eu ainda acredito, gente, na chave de classe. É isso que eu queria chegar. Eu ainda acredito que a classe social
é a categoria emancipadora por definição. Eu ainda acredito nisso. Assim, a cultura, para mim, é uma categoria interessante. Ela é a expressão de um mundo, mas a chave de mudança social ainda, para mim, é a classe. É a condição de trabalhador. É a condição de trabalho. É o que nos une. É o que nos torna similares. É isso. É o acontecer da classe. É aí partir disso, sim. Então, eu não sei se eu apresentei esse texto da forma como eu devia, porque, para mim, é uma discussão muito hermética. Essa discussão cultural, né? Até pela minha própria formação, né? Sou da União Oeste, velho. Então, mas é só para deixar isso claro, entende? Só para deixar isso claro. Mas é isso. Vamos lá, Francioli, você pediu para falar com a palavra. Então, eu coloquei aqui no chat, né, que o Kim Lika vai fazer uma crítica a essa ideia dos direitos humanos, a questão da multiculturalidade, né, e justamente ele diz que os direitos humanos, como eles são configurados a partir dessa ideia desses direitos liberais, eles são baseados muito na questão da individualidade, eles não dariam conta de garantir os direitos das minorias, né? Porque seria um limitante justamente nesse sentido. Ele vê, por exemplo, assim, tem um texto dele que ele tem obras escritas, mas tem um texto muito bacana que ele trata um pouco disso, e ele traz alguns elementos onde ele coloca de que forma, então, esses direitos humanos eles acabam sendo limitantes, no sentido de que eles não conseguem garantir os direitos das minorias, porque justamente os direitos humanos, eles muito nesse ideal da igualdade, e para garantir as minorias, nós teríamos que pensar nas diferenças, né? E justamente nesse sentido que os direitos humanos, então, eles não abarcam as minorias, né? Tanto que ele traz alguns exemplos, ele coloca, por exemplo, e a gente for pensar dentro de um território nacional, se você for pensar em minorias, as próprias políticas dentro de um estado, por exemplo, quando o estado estabelece uma língua única, né? Nesse sentido, se pensar, por exemplo, na ideia do País Basco, né? Essas coisas, então, de como eles limitam a um idioma só, de como eles vão limitando, de como, por exemplo, se você tem uma determinada comunidade que é politicamente forte e você quer evitar que essa comunidade politicamente se fortaleça dentro desse país, muitas vezes eles alteram a própria territorialidade dentro do espaço do Estado Nacional, por exemplo, justamente para evitar a articulação dessa minoria e evitar que essa minoria, numa concepção liberal, interfira na soberania desse Estado, e diz que nesse sentido, então, os direitos humanos acabam muitas vezes, ao invés de garantir os direitos dessas minorias, eles não têm como interferir nesse espaço soberano de um país, por exemplo. Então, apesar de existirem os direitos humanos num nível mundial, não conseguem adentrar nesses espaços nacionais e dessa forma, então, não conseguem preservar os direitos dessas minorias, né? Então, ele até termina o texto colocando assim, nós deveríamos encontrar formas, então, de estabelecer isso, porque o difícil seria justamente pensar em algo que fosse superior a todos, no sentido de que todos obedecessem, mas que nessa lógica não tem como fazer todo mundo obedecer a isso, porque você não tem como interferir na soberania dos estados. E você pensar num direito mundial coletivo seria interferir na soberania, né? Então, assim, ele traz esses elementos, ele discute de maneira bem bacana nesse texto, é um texto curto, né? Mas esse texto é de 2011, né? Então, assim, é bem interessante esse aspecto que ele coloca, que os direitos humanos, então, eles acabam não garantindo os próprios direitos que eles se propõem a defender, né? Eu acho que é interessante esse texto. Eu posso mandar o texto para se vocês quiserem dar uma lida, posso mandar para vocês. Beleza? Acho que podemos, com isso, né, também ir encaminhando o final. Um texto que eu gostaria de conhecer, Francioli, se tu tiver condição de disponibilizar para o grupo lá, né?
Jael, eu queria te passar a palavra para uma palavrinha final de despedida da turma aí, e uma despedida por hora, né, inclusive, mas para também você fazer suas considerações finais, depois eu faço as minhas. Aqui, melhor. Só queria agradecer, pessoal, pela atenção de vocês, dizer que muito me honra poder ter contribuído um pouquinho, ter ajudado. Foi um prazer poder dividir esses 3 sábados aí com vocês. Espero que eu tenha ajudado em algum ponto, né? E que a caminhada de vocês seja rica em descobertas, leituras, questionamentos e as aflições, porque elas virão, sejam também gratificantes no final das contas, tá? No módulo de movimentos sociais e direitos humanos, tá? Mais adiante. Espero que todos bem, espero que todo mundo vacinado, né? E que a gente possa finalmente ir à sala de aula, voltar ao nosso espaço tradicional, do quadro, da carteira, do café comunitário, da troca de ideias, e é aí que a gente cresce. Aí que é no calor que a gente cresce. E que calor, né? Tomara que não esteja tanto até o ano que vem, tá? Então, muito boa sorte para vocês, gente. Desejo tudo de bom e que as coisas corram bem para todos nós. Um abraço. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o Jael, né? Jael, queria te dizer que foi, para mim, pessoalmente, um aprendizado grande poder compartilhar contigo essa disciplina. Realmente não é figura de linguagem, não. A forma como você lidou com muitos dos temas aqui que foram apresentados foi realmente um aprendizado para mim, no sentido do conhecimento que tu tem e da experiência também que tu trazes, né, do ponto de vista de olhar para as coisas. E queria, primeiro de tudo, registrar esse agradecimento por você ter aceitado o desafio de vir aqui, né, e compartilhar com todo mundo. Principalmente, Jael, diante de uma turma que a gente tem aqui, que eu acho que é uma turma extremamente qualificada do ponto de vista teórico. Eu acho que em quase tudo que a gente disse aqui, nós poderíamos dizer que qualquer um dos estudantes aqui teria condições de falar até com mais propriedade do que eu ou do que você em alguns assuntos, né? Mas queria, nesse sentido, também parabenizar a turma, né? Eu acho que isso engrandece muito o curso, gente, tá? Ter pessoas qualificadas neste nível como vocês qualifica muito e engrandece. Eu me sinto muito agradecido por termos no curso pessoas com a qualificação que vocês estão trazendo para dentro dele, né? E nesse sentido, eu gostaria de dizer também, a título de conclusão, que eu espero que essa primeira disciplina, né, se podemos chamar de disciplina, né, mas esses primeiros 3 encontros eles tenham, de alguma forma, contribuído para motivar vocês ainda mais do que propriamente fazer com que alguém se desestimule de seguir no curso, né? É só o primeiro momento da caminhada e eu espero que vocês, ao término dessa disciplina, estejam mais motivados do que estavam quando entraram, né? Eu acho que isso eu gostaria de dizer também. E também, né, para concluir, dizer que nós continuaremos ali no grupo do WhatsApp, se vocês quiserem tirar alguma dúvida em relação, inclusive, a trabalho de conclusão, trabalho de conclusão da disciplina, do curso. Bom, nós estamos ali, não perderemos contato, né? Então, sábado que vem, pelo que eu lembro, vocês têm uma folguinha, e no outro, porque é feriado, né? Ou não, ou é aula direto? Vocês lembram disso? Ou eu tenho que recuperar lá? Professor, sábado que vem nós temos folga. Isso, né? Eu lembrava que a gente tinha preservado uma folga por conta do feriado.
Então, no outro sábado, vocês vêm para a disciplina de fundamentos históricos, fundamentos filosóficos e jurídicos dos direitos humanos, que a princípio vai ser ministrada pelo professor José Otto, que é do Campus Realeza, e pelo professor Samuel Mânica Radaelli, que é do IFPR, Campus Palmas, do curso de Direito lá do IFPR, tá? Agora, eu não sei se eles vão adotar esse mesmo modelo que nós adotamos aqui de compartilhar as 3 aulas, ou se eles vão se organizar de forma a dividir os encontros, né, para que cada um ministre isoladamente cada um deles, tá? É isso então, gente. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês, e eu desejo perseverança no curso a todos vocês, tá? Um abração e nos vemos aí na sequência do curso em outros momentos.